Olá, bem-vindo ao podcast que Tu Podes Mudar a Tua Vida. Chamo-me Luísa Cunha, sou terapeuta emocional, especializada em reprogramação emocional e ajudo mulheres que vivem em esforço constante a criar equilíbrio real nas diversas áreas da vida. Antes de começarmos, tenho aqui uma pergunta para ti. Sabes em que nível é que está o teu desgaste emocional? Se queres saber, eu tenho um teste rápido que dá uma resposta bem clara e que pode ser o primeiro passo para perceberes o que é que está realmente a acontecer dentro de ti. Encontras o link na descrição deste episódio. E hoje vamos continuar a falar sobre sabotadores, vamos falar sobre o juiz. O sabotador que transforma a tua mente num lugar de exigência constante. Fica aí até ao fim, vale a pena. Há uma coisa muito curiosa que acontece com muitas mulheres que chegam até mim. São mulheres fortes, responsáveis, competentes, mulheres que fazem muita coisa ao mesmo tempo. Trabalham, tomam decisões, geram responsabilidades, cuidam da casa, dos filhos, do futuro, da logística, tudo o que é preciso. Por fora a vida continua a funcionar. Há uma sensação constante de pressão. Como se a mente estivesse sempre a rever, a corrigir, a avaliar. E muitas vezes dizem-me isto. Eu faço tanta coisa, mas sinto sempre que não chega. E quando começamos a olhar para o que está a acontecer dentro da mente destas mulheres, aparece quase sempre o mesmo padrão. Uma voz interna crítica. Uma voz que comenta tudo. Aquilo que fizestes, aquilo que dissestes, a forma como reagistes e até aquilo que devias sentir. E é isso que hoje quero explorar aqui contigo. Ao longo da vida vamos criando padrões mentais automáticos, formas de pensar tão repetidas que acabam por funcionar como um programa interno. Há padrões que influenciam a forma como interpretas a vida, a forma como reages e até a forma como o teu corpo vive em tensão ou em tranquilidade. Quando esses padrões criam pressão, sofrimento e desgaste emocional, podemos lhes chamar sabotadores. Chama-se sabotadores porque mesmo quando parecem estar a ajudar, na prática acabam por te afastar daquilo que mais precisas, que é do equilíbrio, da leveza, da clareza, da presença, da segurança interna. Entre todos os sabotadores existe um que costuma ser o mais forte, que é o juiz. O juiz é aquela parte da tua mente que está sempre a avaliar. Avalia-te a ti, avalia os outros, avalia as circunstâncias, está sempre à procura do que falhou, do que não chega, do que devia ser diferente. E aparecem frases muito conhecidas como: devias ter feito melhor, não podes falhar, isto não chega, como é que foste reagir assim? Outra pessoa fazia isto melhor, de certeza absoluta. E o problema é que esta voz parece muitas vezes sensata. Parece exigência saudável, parece responsabilidade, parece maturidade. O efeito dela é a tensão constante. Então como é que o juiz age na prática? Este sabotador não aparece só nos grandes momentos, ele aparece no dia a dia. Por exemplo, tens um dia cheio, fazes imensa coisa, resolves problemas, tomas decisões, respondestes ao que era preciso, mas ao fim do dia, em vez de sentires satisfação, a tua mente começa a rever. Naquela conversa que podias ter tido melhor, naquela situação que perdeste a paciência, faltou fazer mais uma coisa, amanhã vais ter que compensar. Ou então, acontece um erro pequeno e a tua mente transforma logo numa prova de insuficiência. Ou alguém reage de uma forma inesperada e tu ficas a rever a situação durante horas e horas e horas. Ou até consegues parar um bocadinho, mas logo aparece aquela sensação interna de que não devias estar parada. Percebes o desgaste disto? O juiz não te deixa simplesmente viver o que estás a viver. Ele transforma tudo em análise, tudo em correção, tudo em revisão. E por isso, muitas mulheres não vivem só cansadas do que fazem. Vivem cansadas da forma como a mente lhes fala todos os dias. O juiz costuma ser muito forte em mulheres que aprenderam cedo a ser responsáveis. Mulheres que aprenderam a fazer bem, a não falhar, a corresponder, a dar conta, a manter tudo funcional. Durante algum tempo isso até pode parecer útil, mas com o tempo aquilo que parecia força transforma-se em desgaste. Porque deixas de fazer as coisas com presença e passas a fazê-las em pressão. Deixas de descansar em paz e passas a parar com culpa. Deixas de reconhecer o teu valor e passas a medi-lo sempre pelo que ainda falta. Quando o sabotador, o juiz, domina a mente, acontece uma coisa muito subtil. Nada parece verdadeiramente suficiente. Mesmo quando algo corre bem, a tua mente encontra sempre um ponto de falha. Mesmo quando fizeste muito, ela mostra-te o que faltou. Mesmo quando podias simplesmente estar, ela empurra-te para corrigir, rever ou melhorar. E isto cria um ciclo muito comum. Fazes mais, esforças-te mais, exiges mais de ti, tentas dar ainda mais conta, mas nunca sentes o verdadeiro alívio por dentro. E é por isso que tantas mulheres dizem: a minha vida funciona, mas eu sinto-me sempre em esforço. Então quero deixar-te aqui 3 perguntas para refletires.
Primeira pergunta: qual foi a última vez que fizeste algo bem e conseguiste simplesmente ficar satisfeita com isso? Pensa nisto sem entrar naquilo que ainda podia ser melhor. Segunda pergunta: quantas vezes por dia a tua mente te diz que ainda falta alguma coisa, mesmo quando já fizeste imenso? Terceira e última pergunta: se parasses agora durante um momento, a tua mente deixava de descansar ou começavas logo a lembrar-te de tudo o que ainda tinhas para fazer, corrigir ou melhorar? Se te reconheces nestas perguntas, então o sabotador juiz provavelmente tem tido muito mais espaço na tua vida do que imaginas. Há algum tempo, uma cliente minha disse uma frase muito reveladora. Ela disse-me: eu faço tanta coisa durante o dia, mas nunca consigo sentir que chega. Trabalhava muito, tinha responsabilidades reais, geria várias áreas da vida. Externamente tudo parecia funcional, mas dentro da cabeça dela havia sempre a mesma voz. Podias ter feito melhor, ainda falta, isso não chega. E quando começámos a trabalhar este padrão no método de reprogramação emocional, ela percebeu algo muito importante. O problema não era a quantidade de coisas que fazia, o problema era a forma como a mente dela estava constantemente a transformar a vida num lugar de exigência. Quando este padrão começou a perder força, ela continuou a ter responsabilidades, mas deixou de viver com aquela pressão constante dentro de si. A transformação não foi deixar de ser competente, foi deixar de viver em guerra consigo própria. O juiz raramente aparece sozinho, ele costuma estar ligado a padrões emocionais antigos. Experiências antigas, momentos em que aprendeste que precisavas de ser forte, fazer bem, não falhar, corresponder, não desiludir. Com o tempo, a exigência que vinha de fora passou a viver dentro de ti. E é por isso que não basta dizer a ti mesma: tenho de ser mais leve, tenho que me deixar de cobrar tanto, tenho de pensar positivo. Porque enquanto a raiz emocional deste padrão estiver ativa, a voz continua a voltar. E é exatamente aqui que entra o meu método de reprogramação emocional. Porque o que nós fazemos não é só perceber que existe uma voz crítica, nós trabalhamos o que está por trás dela. A exigência aprendida, o medo de falhar, a associação entre o valor pessoal e desempenho, a necessidade de corresponder sempre, a tensão acumulada que o corpo já carrega há demasiado tempo. Quando começamos a reprogramar a base emocional, o juiz perde força. A mente deixa de ser um lugar de ataque constante e começa a surgir uma coisa que muitas mulheres já não sentiam há muito tempo: mais calma por dentro, mais espaço, mais leveza, mais segurança. A grande transformação não é deixares de ser exigente, nem deixares de ser competente, nem passares a ser uma pessoa sem critério. A grande transformação é esta: continuares a ser a mulher capaz que és, mas sem precisares de viver em pressão interna constante para sustentar essa capacidade. Fazes o que tens que fazer, mas com menos peso, menos revisão, menos culpa, menos autocobrança. E começas a sentir uma coisa muito valiosa: segurança interna sem perfeição. E isso muda a forma como trabalhas, muda a forma como descansas, muda a forma como te relacionas, muda a forma como te tratas. Se enquanto ouves este episódio sentes que esta voz também está muito presente na tua vida, quero deixar-te 2 passos concretos. O primeiro é o teste gratuito que está na descrição deste episódio. Chama-se "O que é que está a desequilibrar a tua vida?" e dá-te a clareza sobre os padrões que estão mais ativos neste momento. São poucos minutos e pode ser o início da mudança real. O segundo passo, se sentires que queres trabalhar isto diretamente comigo, é fazeres a tua candidatura à sessão diagnóstico gratuita. É uma sessão individual de 45 minutos, onde olhamos para o que está a sustentar o teu padrão emocional e percebemos juntas qual é o próximo passo certo para ti. O link do teste e o link da candidatura estão ambos na descrição deste episódio. E é assim que terminamos o episódio de hoje. Obrigada por teres ficado. Se há algo do que ouviste te fez pensar, isto não é coincidência, é reconhecimento. E o próximo passo é teu. Se ainda não fizeste o teste de desgaste emocional, encontras o link na descrição e o sítio certo para começares a perceber o que está por trás do esforço constante que sentes. Se gostaste deste episódio, também podes partilhar com uma amiga, assim também podes ajudar alguém que precisa de ouvir este episódio. E se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Obrigada por estares aí desse lado. Até à próxima terça-feira.